quantas pessoas não poderiam ver esse tipo de exemplo, vamos dizer assim, vou dizer dessa forma, e aplicar na própria vida. Outro ponto que aí eu deixo você falar um pouquinho. Eu tenho um filho de 18 anos, está aqui na sala. Hoje me dá a graça de tá trabalhando comigo. Tem o irmão dele de 14. 14, tá certo, Davi? 14. E eu tenho uma bebezinha de 1 ano e 8 meses. Quando a gente sempre tinha uma discussão no bom, no melhor dos sentidos. Tô falando isso porque você... E até para dar uma pausa de respiros para você... a gente sempre tinha um ponto, porque a sociedade ela é bem cruel no sentido de que as mulheres precisam ser mães, né? Que a mulher só vai alcançar um nível de maturidade talvez quando for mãe ou tiver a maternidade com ela, e as pessoas, eu vejo assim, muitas mães de projetos são muito mais mães do que mães que têm filhos e que não estão preocupadas com a educação e com o futuro dos filhos. São casos e casos, e até eu estou falando da minha opinião. E você está falando aí do caso de quando você descobriu que estava grávida, a mudança que isso gerou na sua vida, mas sobretudo que não impediu que nem você, nem que o seu marido parassem. Pelo contrário, aquilo dali foi uma mola propulsora, foi uma combustão para que vocês pudessem ir para frente. Mães que estão num momento talvez de desespero, que possuem um autoconhecimento ou grande conhecimento como como você tem, como você possui, como você possuía, inclusive, antes você já era dentista, cirurgião dentista, né? Você já falou sobre isso, mas só para a gente poder pegar em mais um gancho nessa linha, como é ressignificar a vida de novo? Como foi no seu caso? O que é um trabalho em conjunto, em casa? Também. Acho que é total. Porque, assim, sozinho não tem como. Você, em algum momento, porque você precisa da visão de outros, né? Pra que você veja que não tá legal. Que tem alguma coisa que está errada e a pessoa... E meu esposo, ele faz muito esse papel pra mim. Ele o tempo todo, ele fala. Então, assim, é muito importante você ter pessoas que sejam honestas com você, né? E eu tive muito isso, graças a Deus. Tive meu esposo, tive a minha mãe, meu pai, tive a minha comadre também, que inclusive deve estar assistindo. Mas eu tive pessoas para falar assim, olha, Karen, você é capaz, você vai, esse caminho aqui que você pode seguir, esse não tá legal. Então, assim, em algum momento eu também chorei, né, achando que eu não tinha que continuar para evoluir, porque eu tinha que ficar em casa pela minha filha, porque eu podia perder em algum momento da vida dela. Eu me cogitei isso várias vezes. Eu acho que tem mãe que tem esse medo, né? Talvez eu não vou dar o start. Tem uma oportunidade ali batendo na minha porta, mas eu não vou dar chance a ela agora, porque eu estou vivendo a maternidade. Eu tive esse medo, mas eu pensei assim, por que não? Os dois. Será que essa oportunidade vai aparecer novamente? Esses cursos que eu tô indo fazer foi uma oportunidade. Então eu chorei muito, sofro de saudade da minha filha, mas por que eu deixaria essa oportunidade passar? Sabe? Só para estar mais ali com ela, se isso poderia ser mais um gatilho para eu me tornar mais referência e crescer ainda mais no meio, né? Ser inspiração para as outras pessoas, por que eu ia deixar para depois? E ele, meu esposo, foi muito, falou assim, qual é o seu medo? Porque a gente tem medo, às vezes a gente tem até medo do sucesso. Né? O nosso medo, e eu ouvi ele muitas vezes falar isso, e até em alguns podcasts eles falam isso, o seu sucesso ele está aqui atrás. E o seu medo está aqui. Antes de você chegar aqui, você tem que vencer o seu medo. Se você não vai chegar. Então, eu tive em algum momento que olhar e falar assim, qual é o meu medo? É perder a infância da minha filha, de não chegar,
Mas eu quero esse sucesso, porque com esse sucesso eu vou poder proporcionar muita coisa para ela. E viver muita coisa com ela. Tipo, é um mês de sacrifício que está sendo agora para uma vida inteira de benefícios, né? De coisas boas que a gente vai viver, que eu posso proporcionar. E não falo financeiramente, porque, como você falou, as pessoas têm aversão ao dinheiro, não sei porquê. Mas se hoje muitas pessoas tivessem esse contato com o dinheiro, talvez muita coisa não poderia acontecer. Então, Karen, mas até o Whindersson Nunes, que tem muito dinheiro, ele tem depressão. Mas não é relacionado ao dinheiro, mais uma vez. É diversas coisas. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição, eu tenho minha estabilidade financeira, que eu consegui, com 26 anos, ter a minha estabilidade financeira, proporcionar coisas à minha família, mas por nunca ter medo do dinheiro, nunca olhar o dinheiro como uma coisa ruim. E tem gente que olha como uma coisa ruim, então não é assim, você tem que ver o que benefício. Só que como a gente conversou mais cedo, não é olhar só para o dinheiro. O dinheiro é consequência. Exato. Você tem que ver o que você quer, o que você ama fazer, o que você gosta. Você tem um dom. Deus deu pra gente um dom. Você tem que descobrir o seu dom. Você descobriu o seu dom no podcast. Eu descobri o meu dom na harmonização, na verdade, mais na rinomodelação em si. Porque é uma coisa que eu amo fazer. E é transformador. Mas a gente precisa descobrir o nosso dom para, consequentemente, a gente ir fazer o que a gente decidir, né, de fato. E não fazer porque está na moda. Então, aí o dinheiro vai ser uma consequência disso. Mas se seu foco, se você, mais uma vez, focar no dinheiro, você não vai conseguir sucesso. Você vai ser mais um e talvez frustrado. Então, as pessoas, elas têm que perder o medo de muita coisa e olhar para a sua zona. Falar assim, será que eu estou certo? Tô vivendo uma zona de conforto, você não tem que estar confortável. Você tem que estar incomodado o tempo todo para você ir buscar mais e mais e mais. Então, eu estou feliz com o que eu vivo, mas eu não estou conformada com o que eu vivo. Por quê? Porque se você é um inconformado, você vai atrás. Se você se conforma, você tá bom ali, tá legal. Mas será que tá? Será que não tem alguma coisa te incomodando?